Olá, pessoal! Vamos para mais um momento em nosso curso preparatório para concursos públicos na área da educação. Eu sou a professora Jaciete Ferraz de Souza e eu vou levá-la à sua sonhada aprovação. Nosso objeto de estudo agora serão os pontos relevantes do artigo 47, 48, de nossa Lei 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para quem não me conhece, eu sou professora, sou advogada, militante na área educacional. Vamos lá. O artigo 47 traz a seguinte redação. Peguem o material de vocês. O vínculo da adoção constitui-se por, grifem, sentença judicial. Só isso. Que será inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão. Então, não se oferece certidão de adoção. A partir do momento em que a criança ou adolescente são adotados, não consta nenhuma informação de que aqueles pais são pais adotivos. Vamos lá. Parágrafo 1º. A inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus ascendentes. Então, consta lá, filiação, fulano de tal e fulana de tal, ou fulana e fulana, ou fulano e fulano. Hoje, nós temos aí a organização familiar de uma forma em que todos os gêneros precisam ser respeitados. Vamos lá e aceitos. Parágrafo 2º. O mandado judicial que será arquivado, grifem, cancelará o registro original do adotado. A partir do momento em que a criança ou adolescente são adotados, o registro original é cancelado. Se desvincula qualquer ligação daquela criança ou adolescente com a sua família biológica, exceto os vínculos matrimoniais. Vamos lá, parágrafo 3º. A pedido do adotante, grifem, o novo registro poderá ser lavrado no cartório do registro civil do município de sua residência. Então, se o adotante entender que aquela criança ou adolescente deve ser registrada lá no cartório do município do qual ele reside, então o mandado judicial determinará que essa vontade seja aceita. Vamos lá? Parágrafo 4º, grifem essa palavra-chave, nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões de registro. É de suma importância que você lembre que lá no registro civil da criança ou do adolescente que foi adotado, não poderá constar nenhuma informação sobre o ato da adoção. Vamos lá? Parágrafo 5º. A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome. Então, a modificação do primeiro nome poderá ser alterada a pedido dos adotantes, ok? Vamos para o próximo. Parágrafo 6º. Caso a modificação de prenome seja requerida pelo adotante, grifem, é obrigatória a oitiva do adotando, porque todos os atos que se referem ao adolescente precisa que seja ouvida, é preciso que seja considerada a sua aceitação. Parágrafo 7º. A adoção produz seus efeitos, grifem, a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva.
Quando se fala trânsito em julgado, é a sentença contra a qual não se cabem mais recursos. Vamos lá? O processo, parágrafo 8º. O processo relativo à adoção, assim como outros a ele relacionados, serão mantidos em arquivo, admitindo-se seu armazenamento em microfilme ou em outros meios, garantida a sua conservação, grifem, para consulta a qualquer tempo. Lembrem-se que todo o processo de adoção será arquivado e a conservação desses arquivos poderá ser feita por meio de armazenamento em microfilme ou por outros meios. E a qualquer tempo poderá ser consultado esse arquivo. Parágrafo 9º. Terão prioridade de tramitação em processos de adoção em que o adotando, que é a criança ou adolescente, quando o adotando for criança ou adolescente, grifem, com deficiência ou com doença crônica. Crianças com deficiência ou com doença crônica, assim como os adolescentes, eles têm prioridade. O processo deles tramitará em primeiro lugar. Parágrafo 10. O prazo máximo para a conclusão da ação de adoção, grifem, será de 120 dias. Circulem, prorrogável, uma única vez por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Coloquem uma seta bem grande aí, porque essa é uma excelente pergunta para cair em sua prova sobre o prazo máximo para a conclusão da ação de adoção, 120 dias. Poderá ser prorrogada uma única vez por igual período. Para isso acontecer, tem que haver uma decisão fundamentada da autoridade judiciária. Artigo 48. O adotado tem direito de conhecer sua origem, o adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso, grifem, irrestrito, só essa palavra-chave, irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes circulem após completar 18 anos. Então, vejam bem, essa regra ela tem uma exceção. Se o adotado, aquele que já foi adotado, se ele quiser conhecer a sua origem biológica antes de completar 18 anos, tem alguns requisitos que precisarão ser cumpridos. Exemplo, isso está no parágrafo único. O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado, grifem, menor de 18 anos, a seu pedido, assegurada orientação e assistência, grifem, jurídica e psicológica. Porque é necessário que o adotado ele seja acompanhado por um advogado para que ele oriente, para que ele fale sobre termos ou situação que o adotado não consiga compreender, e o psicólogo para que aquela pessoa, caso tenha algum surto ou se emocione ou qualquer situação que implique no seu psicológico, que ele receba auxílio de um profissional. Artigo 49. A morte dos adotantes não restabelece, grifem isso, não restabelece poder familiar dos pais naturais. Então, a partir do momento que a pessoa for adotada, se os adotantes vierem a falecer, isso não pressupõe o restabelecimento do poder familiar pelos pais biológicos, pelos pais naturais. Aquela criança ou adolescente continuará a ser filha legítima dos pais adotivos, ok? No próximo ponto, nós estudaremos o artigo 50. O artigo 50
e o artigo... o artigo 50, porque ele é extenso.